Salve, salve, galera! Bem-vindos a mais um Poder Global na nossa querida análise semanal. Sou Lucas Dumas de Castro, professor de História e escritor do Brasil ao Cão. O Brasil segue dividido entre dois gigantes. De um lado, Estados Unidos, do outro, a China. Como que se resolverá essa questão? E o que está por trás disso? Bem, antes de eu começar essa análise, vou pedir para você deixar aqui o seu like. Claro, sempre muito importante. Deixa aqui seu like, ative o sininho, deixe seu comentário e vamos lá. Essa divisão entre Brasil e Estados Unidos e China, ela não se reflete apenas na questão econômica, né, mas na questão política. O Brasil está muito próximo do BRICS recentemente. Nós já falamos isso em outras lives, mas isso agora se configurará muito mais relevante. Por quê? Porque o secretário de Estado, Marco Rubio, eu peço para que vocês vejam a nossa live passada, é um cara que tem uma certa ojeriza a qualquer tipo de esquerda latina, principalmente porque a América Latina foi muito influenciada pela China nos últimos anos, tomada pela China. Começa no canal do Panamá, as relações da Venezuela e o próprio Brasil. O Brasil tem vendido materiais raros, terras raras para a própria China, tem dado uma abertura maior sobre isso, embora os minerais raros brasileiros não estejam sendo explorados totalmente. Mas, por exemplo, urânio e outros tipos de material têm sido comercializados com a China. E o Brasil se tornou o maior parceiro comercial da China. Então, isso estará na mesa, com certeza, do Marco Rubio. As relações do Brasil com a China, com a Rússia, com o BRICS e tudo mais. Peço para que vocês assistam a live. Nós falamos sobre o Marco Rubio, né, na live passada. É muito boa, diga-se por sinal. Mas o Brasil está diante dessa divisão. E, como eu disse, não só na parte econômica, na parte política, na parte tecnológica, na parte social, etc, etc. Como se dará essa divisão? E o que acontecerá nos próximos anos? Bem, acredito eu que os Estados Unidos, neste momento, tentará trazer o Brasil para o lado dele. Ou seja, venha jogar o nosso jogo. Porque, e os acontecimentos são claros, tudo indica que haverá uma invasão terrestre americana na Venezuela. O Prêmio Nobel da Paz, dado a Maria Corina, eu acho que é uma certa sustentação a isso. Maria Corina Machado, para quem não sabe, uma opositora do Nicolás Maduro. E a partir do momento em que os Estados Unidos invadir a Venezuela, será um marco. Primeiro que a América Latina estava em um ambiente de paz durante muito tempo, né? Mas não só isso, será um marco nessa batalha entre Estados Unidos e China. O que acontecerá no futuro nós não sabemos, mas com certeza o Brasil está no meio dessa guerra. As parcerias que o Brasil tem feito no passado, as parcerias que o Brasil faz hoje e tudo mais, nos leva a crer que os Estados Unidos fará pressão no Brasil, para que o Brasil siga jogando o jogo. Claro, como nós falamos na live, as sanções econômicas e perda de visto continuarão para muitas autoridades do judiciário. Mas com relação ao governo, com relação ao executivo, eu tenho certeza que nesta negociação estará muita coisa dessas relações bilaterais entre Brasil e China, Brasil-Rússia, Brasil-Irã, a questão do petróleo, etc. E como o Brasil se posicionará nisso? Bom, teve momentos que o Brasil peitou, mas tem momentos que não. Até no governo Biden, eu falei isso na live passada, no governo Biden, o Joe Biden mandou vetar a Venezuela do BRICS. E o Brasil foi lá e vetou. Acabou vetando por pressão dos Estados Unidos. Como será a relação? Como é que será o desenvolvimento tecnológico? Será que o Brasil continuará vendendo chips para a China? Aliás, perdão, deixando a China explorar o Brasil? Comprando tecnologia chinesa, desenvolvendo tecnologia chinesa dentro do Brasil, continuará. Mas qual será a pressão americana nos próximos anos? É uma reflexão que nós temos que fazer. Acredito eu que o principal será sobre terras raras brasileiras, mas a questão tecnológica também vai entrar na conta. Fora outras questões da política interna brasileira, como a questão dos big techs, etc. Mas principalmente, na guerra Brasil e China, uma grande questão será a tecnologia, a política e a economia. O futuro, aguardaremos. O Brasil tem uma grande e larga escala
de materiais raros para ser comercializado. Isso bota o Brasil um pouco no jogo. O agro brasileiro é forte. Isso bota o Brasil, de certo modo, no jogo geopolítico em um ambiente de cobiça, como é o caso da Amazônia. Com certeza, Estados Unidos tentará, de todas as formas, tirar a influência chinesa do Brasil. Se isso virar por guerra, se isso virar pela política, pela economia, o futuro irá dizer. O objetivo do Marco Rubio é tirar a China da América Latina. O primeiro passo, eles já deram, que foi no Panamá. Próximo passo, Venezuela. E sim, terceiro passo será o Brasil. Vamos acompanhar. É uma reflexão simples, mas vale aqui a gente destacar que a Guerra Fria, né, foi algo muito poderoso, né, na história. Na época da União Soviética, Estados Unidos e União Soviética disputaram cada espaço do território global. Estamos de volta a isso, né? Em que China e Estados Unidos movem suas peças no tabuleiro. Peças essas importantes. E a América Latina é um centro muito grande disso. Europa toda em crise, como falamos também na live em relação à França e em outros países. Então a América Latina será o palco da disputa entre China e Estados Unidos. Já é o palco da disputa. E o Brasil, como o maior país da América do Sul, com certeza, está no radar. Beleza? Acompanharemos isso no futuro, mas é só uma reflexão que eu deixo aqui. Como será e para qual lado o Brasil irá? Continuará com a China, tentará fazer um meio termo ou jogará o jogo dos Estados Unidos? Nesse momento, os Estados Unidos têm mais cartas para botar pressão no Brasil. Mas será que a China também não tem? Será que a China também não pode cortar, por exemplo, comércio de soja com o Brasil? Será que a China também não pode se irritar com essa parceria futura entre Brasil e Estados Unidos? Não sei. Vamos acompanhar. Situação complicada, mas necessária para o entendimento, beleza? É isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Deixe seu like, curta esta pequena análise semanal sobre o nosso país, nosso Brasil. E semana que vem eu volto. Fechou, galera? Abraço, tchau, tchau.